Meu chefe está me perseguindo. Rapaz, isso é muito O chato. que eu posso fazer? E aí, Paulo? Eu vou fazer a mesma pergunta para você. E aí, Rafael? Cara, Você tá seguindo, já tá ilegal, né? Já a atitude dele... O lance do perseguir é o seguinte, às vezes, o que qualquer trabalhador tem que entender, em que condições... O que é a primeira definição de perseguir, né? Pois Porque é. às vezes a pessoa também tem aquela mania de perseguição, vamos dizer assim, né? Porque aí a primeira coisa é determinar o que é perseguir, né? O que se configuraria perseguir? Vamos por um exemplo, vamos colocar um exemplo, a gente não sabe qual é o caso do cara que perguntou aí, mas o lance é o seguinte, digamos que um gerente, vamos usar um exemplo aí, pode ser, que diga assim, cara, fique pegando no pé dele, diga, pô, chama ele de preguiçoso, diga, pô, cara, tu é muito preguiçoso, pô, cara, eu não te mandei, e também a forma é importante, porque tem que ter urbanidade nas relações de trabalho, né? Isso faz parte do ambiente do trabalho, o ambiente de trabalho tem que ser um ambiente saudável, e quem estiver num cargo de gerência, liderança, tem que ter o cuidado de não só falar o que deve ser feito, nem como deve ser feito, o que deve ser feito, mas como eu devo falar o que deve ser feito. Então, é fundamental. E quando não tem isso, essa urbanidade, quando tem uma espécie de perseguição, quando o cara está sendo ameaçado... Rafael, vamos lá. Como falou um negócio aí, eu logo... Pela experiência que eu tenho no segmento comercial, a gente percebe que a pessoa pode ser motivada com questões positivas, mas também com questões negativas. Dor e prazer, né? Isso, às vezes quando a pessoa fala assim, eu estou muito preguiçoso, está muito devagar, às vezes ele está querendo dar uma motivada pelo intuito negativo. Ou seja, então tem uma questão meio subjetiva, de como é falado e para que está sendo falado. Só que tem um detalhe, Paulo, com relação a isso, penso eu, tá? Aí é uma questão de liderança mesmo. Olha como está tudo interligado. Uma relação de trabalho, uma relação de emprego, uma relação que vai além do quanto eu ganho e do quanto eu sou produtivo. Tem a ver com relações humanas. Sim. Então, olha lá, o cara que entende sobre dor e prazer, o cara que está à frente, ele pode até utilizar algo que levante a dor, mas a gente... O problema é quando eu ultrapasso os limites da função. Então, mas o que... Entendeu? É muito subjetivo, né? Não, mas olha lá, analisar, né? Eu não posso falar da pessoa, cara. Sim. Eu não posso, o cara tá até mesmo com a produtividade baixa, até concordo. Pô, o cara não está produzindo como a gente quer. Mas o lance aqui é o cara ter a consciência, pelo gestor que é, pelo líder que ele tem que falar da atitude, não dela, da pessoa. Porque quando eu digo que o cara... poderia colocar no contexto geral sem direcionar a pessoa. Quando eu digo que o cara é preguiçoso, eu estou falando de uma característica de personalidade, de caráter dele. Não é o lance não é esse. Entendi. Poderia utilizar isso de maneira geral, vamos dizer, falando assim, pessoas preguiçosas, que gostam de trabalhar... Não direcionado a ele, de uma maneira geral. Ok, mas eu posso até direcionar para ele, desde que eu tenha cuidado de dizer que é a atitude que precisa ser melhor. Ou seja, como é que eu posso fazer isso? Olha, vem cá, fulano, sabe como se chama isso na gestão? Feedback. Sim. É chegar para ele e dizer o seguinte, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu gosto disso aqui em ti. Aí fala da atitude. Eu gosto que você é pontual, por exemplo, chega no horário certo, apesar de morar longe. Exemplo, tá? Aí, mas olha, sabe o que pode ser melhor? Pode ser melhor porque eu acho que aquele relatório que tu tem que entregar poderia ser mais aprofundado. Olha, eu estou falando da atitude dele entregar um relatório e fazer um relatório. E olha, a cereja do bolo é que eu vejo em você um cara que tem família, que quer dar o melhor, que quer... Quando eu consigo, de uma forma, de uma maneira bem objetiva, falando da atitude da pessoa para que ela seja mais produtiva, eu tô mudando todo o paradigma de ser um cara que fica no pé da pessoa e até fazendo ele entender que, caso ele continue naquelas circunstâncias, a probabilidade que ele seja demitido é alta. Então, olha como é. Eu até posso dizer que ele vai ser demitido. Dizer, olha, a probabilidade é alta, mas a forma como eu falo faz toda a diferença. E está aí o ponto. O cara dizer que está sendo perseguido... Então, mas a questão que eu acho que leva ao debate aqui é mais essa questão de identificar o que é. Falar assim, peraí, eu estou sendo perseguido, está tendo essa perseguição de fato ou não? Certo. Até onde a conduta do meu líder está correta ou até onde ele já está passando por abuso, entendeu? Então, seja, eu acho que a grande dificuldade das pessoas é identificar isso. Exato. Criar uma linha que é uma linha bem trêmula mesmo, bem fina, bem fina ali, né? Que vai definir até onde a conduta do meu líder pode ir e de onde ela ultrapassando, ela vai gerar dano, entendeu? O nome técnico disso é assédio moral.
O assédio moral tem algumas características. Isso que ele está perguntando, o cara está sendo assediado moralmente ou não? Quais são as dificuldades de quem está sendo assediado? Primeiro, como é que ele vai provar? É um fato, né? Está contando um fato. O cara está me assediando moralmente, está me perseguindo, etc., está me ameaçando, essas coisas. Primeira coisa. Como que ele vai provar Como isso? vai ser a prova? Às vezes acontece do cara fazer um comentário nas redes sociais. Pô, isso é uma prova, então guarda aí, pode ser usado em teu favor. Às vezes grupo de uma WhatsApp. mensagem de WhatsApp, bem lembrado. Grupo de WhatsApp, dependendo do tipo de cobrança, o tipo de situação que se coloca forma ali, como já tá configura, também. porque já é uma cobrança... E questão de liderança, a gente sabe também que todo mundo diz que a cobrança você faz individualmente. Certo. O elogio você faz em público. Então, se você inverte isso, provavelmente pode você tem problema. uma chance de criar um cara, dano na coisas pessoa. assim que eu já vi na minha experiência de 22 anos, assim, do cara entrar com dano moral porque a empresa que tinha o seu gestor lá, o proprietário como católico, nessa época agora que tem festas religiosas, o cara chegar e obrigar todo mundo a rezar uma Ave Maria lá, coisas desse tipo, entendeu? Aí o cara dizer, olha, eu vou entrar entra mesmo na justiça e diz, olha, eu era evangélico e era obrigado a rezar a Ave Maria no momento lá que eu não... Coisas desse tipo, entendeu? É igual aquele... Exemplo. Aquele tem uma religião, que me foge agora o nome, que não permite que trabalhe ao sábado, né? O adventista. Tem a mesma coisa. E se eu obrigasse ele a trabalhar no sábado, seria... Pois é, o cara vai dizer, pô, mas quando eu fui contratado, deixei isso claro lá desde o início, porque isso também depende da relação antes. Paulo, todas as ações que alguém ganha ou que alguém perde na justiça tem muito mais a ver do que acontece antes do ingresso, da existência da ação. O combinado não sai caro. Exatamente, pode acontecer. Aí o cara vem, olha, mudou porque eu avisei que era adventista, eles sabiam disso, mas me obrigavam a trabalhar no sábado. Ou então, não, eu no começo sabia que precisava trabalhar no sábado e mesmo assim aceitei o emprego sabendo dessa condição e aí agora Então, é assim, o que aconteceu no começo? No começo do pacto, o que foi acordado lá no início do pacto laboral, né? Agora, só para voltar à história do assédio aqui, para não perder o fio da meada, é o seguinte, cara, o maior problema das pessoas que sofrem assédio moral dentro de empresas, ou assédio sexual também, já tem casos de mulheres que dizem que foram assediadas. Vamos trabalhar depois o assédio sexual. Mas o assédio moral é a prova. Às vezes não tem no WhatsApp, às vezes não tem na rede. Então, você precisa de alguém que viu aquele caso para poder ingressar. Até para se ingressar com a ação, o cara tem que saber que tem a prova. E é muito difícil, cara. É complicado porque se a pessoa for demitida sozinha, a outra pessoa, para testemunhar em desfavor do patrono, ele provavelmente vai ser demitido também, né? Então entendeu? Ele não vai se muito difícil alguém testemunhar contra a empresa que o cara está trabalhando. Fica com aquele negócio. Porque no Brasil, qualquer um pode ser demitido sem justa causa, desde que o empregador pague todos os direitos. Então, não tem que justificar porque eu demiti sem justa causa o meu empregado. Basta que eu pague todos os direitos dele. Então, não há nenhum risco do cara ser demitido se ele tentar ser testemunha de quem saiu um dia da empresa.